Neto, dia de festa, dia da democracia, você com o pessoal da Chapa 21, votando no Augusto, Ana Augusto, o que você espera ao final do dia aqui? Como é que vai ser, caso Augusto ganhe? Primeiro, assim, o que eu espero e que eu tenho certeza que tem que ser, é que a democracia vença aquilo que é o mais certo. O que é o mais certo? As pessoas irem lá e votar para quem quiser, e o novo presidente, e que eu espero que seja que ele possa fazer o Corinthians o maior clube do mundo, porque o Corinthians é o maior clube do mundo. Só que as pessoas que dirigiram esse clube durante décadas não souberam fazer isso. E muitas vezes nós somos culpados, aqueles que são sócios, que são conselheiros, nós temos as nossas responsabilidades, mas não é possível a gente continuar com as mesmas pessoas que estavam aqui. A única pessoa que eu... Ontem eu entrei lá na rádio da Quineto, você já não estava mais no ar, entrei com o Jacobúcio lá, porque os jogadores não queriam passar para a entrevista. Só o Cássio, né? Só passou o Cássio. Eu citei que você falava na derrota, na vitória, e você dava a sua opinião. Na verdade, eu falava mais da derrota, porque, assim, as pessoas que têm a liderança, o perfil de chamar a responsabilidade, é nesse momento que elas têm que falar. Porque as pessoas que vão em programas de televisão, em podcast, que todos são importantes, que eu tenho rádio no YouTube, eu acho o YouTube muito importante para todos nós. É uma oportunidade para as pessoas trabalharem. Aqueles que não têm condições de trabalhar numa Bandeirantes, numa Globo. Globo é o caralho, né? Qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o jornal, eu acho que o YouTube veio para isso, as rádios vieram para isso para vocês. Mas é assim, a gente tem que falar aquilo que é verdade. Dirigentes que fizeram com que o Corinthians ficasse devendo 2 bilhões de reais. Um clube que arrecada 1 bilhão, a força do Corinthians. Qual é a instituição de futebol que revoluciona politicamente, tanto para a oposição, situação e quem não seja, como o Corinthians? Qual é o clube que dá mais audiência no país? É o Corinthians. Qual é o time que mais arrecada dinheiro de patrocinador? É o Corinthians. Qual é o time que tem mais torcedores no mundo? É o Corinthians. Qual é o time que tem a paixão que tem o torcedor corintiano? É o Corinthians. Agora, eu posso não ser para muitas pessoas uma pessoa que vá mudar essa história. Mas eu tenho certeza que quando eu for presidente, e aí, na sequência do Augusto Melo, que eu já tenho essa parceria com ele, é que em 2026 eu seja o próximo. E torço e já votei para o Augusto Melo ser o candidato. E isso é o bem pro Corinthians. A renovação e transparência não existe. Isso foi tudo mentira. O Corinthians é renovação e transparência. O Corinthians é mais importante que todos eles. Manda um recadinho para os jogadores que ontem não quiseram falar, né? Eles que vão tomar no cu. Eu não acho que hoje seja a maior rivalidade interestadual do Brasil. Não é a maior, mas é... O Inter, nesse momento, está atrás do Corinthians. É isso, tem 43 pontos. Mas é top 5 fácil, né? A gente tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Palmeiras e Flamengo, tem algumas interestaduais importantes. Essa é uma, Corinthians e Inter. E depois Coritiba... o Coritiba já é rebaixado, tudo bem, mas é em Curitiba. Se o Corinthians chegar com a corda do pescoço lá, não adianta você falar que o Coritiba já está rebaixado. Cara, que coisa, hein? Por isso que é esse que eu acho que é o peso da derrota. Assim, é esse contexto todo. Esse era o jogo para acalmar. É em casa, com o Bahia, que vamos combinar. O Bahia veio nas últimas rodadas no bico do corvo, Elton. Eu até falei no Sport Center essa semana que eu não imaginava na rodada 35 o Bahia no Z4. Se você falasse Cruzeiro ou Bahia, eu falava Cruzeiro. E tô falando assim, umas 5 rodadas atrás. Bahia ou Santos? Eu falava Santos. E aí o Bahia estava lá. E aí ele se projeta, claro, ainda num super contexto de Z4, mas o Corinthians voltou para um drama. Acho que a palavra é essa, não é exagero. Tudo bem, vai lá ganhar do Vasco, muda tudo. Mas hoje em dia a gente não imagina isso. Tudo bem que a gente não imaginava 5-1. Esse brasileiro tá muito maluco. Eu acho que essa é a questão. Nesse contexto da sequência final do Corinthians, essa vitória... Esqueça o 5-1. Eu tô focando na matemática do brasileiro. Ela volta a trazer o Corinthians para um contexto de drama. Porque você já pensou, vai pro Vasco e perde... Cara, tá subindo a água. É o Titanic afundando, Elton Serra. Não dá para subestimar a parte de baixo da tabela nesse segundo turno. Porque o Santos reagiu, esteve na zona do rebaixamento e reagiu. O Cruzeiro, até esse jogo, estava fora da zona de rebaixamento, é um time que tinha afundado no Z4. O próprio Vasco, né, que ficou um tempo, inclusive nas últimas posições, conseguiu reagir e nesse momento está fora da zona do rebaixamento. E o Bahia, que entrou graças aos jogos que estavam atrasados, né? O Bahia foi para a data FIFA fora da zona do rebaixamento.
né, entrou por conta daquela vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então o Corinthians não pode subestimar a parte de baixo da tabela que está pontuando. E o Corinthians tem 10 vitórias no campeonato, Felipe. O Goiás e o Coritiba, o vice-lanterna, o Coritiba, tem 8 vitórias. Tem 2 vitórias a menos que o Corinthians. Sim. Ou seja, a gente está falando aqui de um time, o Coritiba, virtualmente rebaixado, mas com 2 vitórias a menos do que o Corinthians. E como eles vão se enfrentar, não dá pra gente subestimar essa região da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu arrisco de, óbvio, times com mais chance, times com menos chance, isso é natural, mas essa tela inteira tá na disputa. Porque o Fortaleza, na 44, não vai cair, mas não tá ganhando de ninguém há, 7 jogos? Desde a Sul-Americana não ganha de ninguém. Corinthians agora volta ali pro bolo. O Inter tem 43 pontos, o Santos 42, Bahia 41, Vasco 41, Cruzeiro 41. O que é interessante é que tá tão imprevisível que essa nota de corte vai subindo. Todos aí têm condições de ganhar aqui, empata ali, perde e tudo mais. Eu falei da sequência do... E aí a gente tem o Cruzeiro 41, o Goiás 35 joga, eu acho que tudo nessa rodada, né? Que é justamente contra o Cruzeiro. Uma situação muito difícil, claro. Mas essa é a rodada para ter alguma chance. Coritiba 29 pontos. Aí a América, os 2 times já condenados, né? O Bahia... O Curitiba pode cair nessa rodada, né? Exato. Com 12 pontos em disputa, está a 12 pontos do Vasco. Exato, e tem muito time ali, para mim, condenado, inclusive. O Bahia recebe o São Paulo, visita o América e aí decide a permanência contra o Galo em casa, que é um jogo dramático. Esse é o pior jogo da sequência. Então, assim, essa vitória é realmente excelente, Elton. E aí é pegar um São Paulo já pouco engajado no Brasileiro e o América fora. Ele tem que tentar resolver essa vida nesses 2 jogos, porque daí, de repente, você chega bem na última rodada, um empate já resolve com o Galo e tal. Então, são esses 2 jogos fundamentais. Para quem está fora da zona do rebaixamento, o objetivo é chegar à última rodada com 4 pontos de diferença para o 17º. Você não depender da última rodada. Quem está dentro da zona do rebaixamento quer pelo menos chegar até a última rodada vivo. Então, para o Bahia acabou sendo um resultado importantíssimo, justamente porque vinha de 2 jogos em casa e não conseguiu vencer, perdeu para o Cuiabá por 3-0, um resultado incontestável, até mesmo o Bahia jogando com 1 a menos durante boa parte do jogo, e vencendo o Atlético Paranaense, até o final acabou sofrendo um gol no finalzinho, e aí, em 6 pontos disputados em casa, só somou apenas 1. Então, vencer o Corinthians era fundamental para um time que começou a rodada na zona do rebaixamento. É importante lembrar, está tão equilibrado que o Bahia ainda tem que secar. O Bahia tem que torcer contra o Vasco e contra o Cruzeiro, senão volta para a zona do rebaixamento. Sim. Ele está com o mesmo número de pontos dos 2. O empate do Vasco, o empate do Cruzeiro leva de novo o Bahia à zona de rebaixamento. Então, é um equilíbrio muito grande nessa reta final. A gente falou ontem, com os jogos atrasados, da disputa pelo título, né? Tantos times que estão ali brigando nesse momento, a distância de 3 pontos ali, muito curto ali entre o primeiro e o 5º colocado, mas na parte de baixo da tabela há esse mesmo equilíbrio, se achatou agora. Fortaleza tem 3 pontos de diferença para o 17º, mas a gente pode dizer que são 4 pontos, porque tem 2 vitórias a mais. Então Fortaleza pode se desgarrar nessa rodada dessas últimas posições. Mas, de fato, né, do Fortaleza para baixo, até o 18º colocado, o Goiás ainda sonhando remotamente, é uma disputa tão acirrada quanto a disputa do título, que deixa essas 2 semanas de campeonato brasileiro aí, todos os jogos valendo alguma coisa. E esse jogo de hoje mostrou isso, né? É um campeonato que não dá para confiar. Mesmo o Corinthians jogando em casa e sendo um time que sofre poucos gols em casa, e o Bahia já tinha mostrado fora de casa, deu 4 no Coritiba, deu 6, na verdade, do Goiás, né? Aquele jogo maluco. Então o Bahia fora de casa já mostrou que faz muitos gols, justamente por essa postura. Ninguém imaginava que fosse acontecer um 5-1, mas mostra esse equilíbrio também da segunda metade do Campeonato Brasileiro. Você que chegou agora aqui no Sport Center, sabe, não estava ligado que começava a rodada do Campeonato Brasileiro uma sexta-feira, saiu para jantar com seu companheiro, sua companheira. Liga o Sport Center para fechar a noite assim, tranquilinho. Salve, salve Corinthians, salve, salve fiel torcida. Então tivemos aí
o craque Neto, né, dando seu ponto de vista, comentando sobre essa vergonha passada no dia de ontem, né, falando a respeito também dessa atual gestão do Corinthians, que é uma verdadeira baderna, né? E o mesmo prestou apoio aí ao candidato Augusto Melo, né? Craque Neto diz que vai sim fechar a parceria, vai apoiar Augusto Melo para na próxima eleição ele mesmo se candidatar a presidente. E ao meu ver, acredito sim que o craque Neto é um forte candidato aí para disputar a eleição de 2026. E pelo fato de ele realmente ser corintiano, acredito que sim, que ele possa estar fazendo algo aí para a instituição Corinthians, né? Possa realmente estar trabalhando por amor, né? Indiferente dessa corja atual que está tomando de conta do Corinthians e fazendo a equipe aí passar vergonha, fazendo nós, torcedores, né? Os jogadores não estão nem aí, né? São jogadores cansados, muitos sabem que o seu contrato está chegando ao fim, por isso que muitos deles estão fazendo corpo mole. Mas e aí, você acha que o craque Neto pode dar solução ao Corinthians em 2026? Enquanto a essa eleição, será que o Augusto Melo vai ganhar e vai dar jeito ao Timão, fazendo com que o Corinthians volte a ser campeão? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro, já se inscreve no canal para você acompanhar as notícias mais relevantes do Timão. Deixa o seu like, até a próxima e bora pra cima, Corinthians! Puta que saudade!